Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável, é absolutamente inacreditável. E eu fiquei muito surpreso porque a imprensa foi quem vazou esse segredo e fez isso sem querer, de uma forma totalmente despercebida. E essa informação consta como um mero detalhe em uma matéria que fala de outro assunto, quando isso aqui que eu vou te mostrar é que tinha que ser a notícia principal, porque é um escândalo. Como presidente dessa casa, revisora da República, o senhor tem falhado muito. E eu quero lhe fazer um pedido aqui. Talvez o último. Talvez o da hora derradeira minha. Mas eu quero lhe fazer um pedido. O senhor não tem como tapar o sol com a peneira com relação ao maior escândalo, à maior fraude do sistema financeiro do Brasil. O senhor tem 51 colegas seus aqui, dos 81, que assinaram a CPI há 3 meses quase. Está na sua mesa. Que eu lhe cobrei antes do recesso. Está aí para o senhor abrir. A gente não precisa de atalho, senador Jorge Cajuru, na CPI do crime organizado, na CPI do INSS. Na CAI fazendo a subcomissão, isso não está certo, presidente Davi Alcolumbre. Esse escândalo merece uma CPI ou CPMI própria. O deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de assinaturas para essa CPI. O Brasil quer, e não é só gente de direita, de oposição, contra governo, a favor de governo, não. Furou a bolha. Finalmente, a mídia tradicional do Brasil acordou e quer saber como o brasileiro me cobra, o cearense. A essa questão do Banco Master. Outra coisa, que o senhor não pode mais, não tem mais como o senhor botar embaixo do tapete. Não faça isso com o Brasil. O senhor tem filho. O senhor tem uma esposa, aliás, uma pessoa que faz obra, e eu sou testemunha social, que aprecia os trabalhos de pacificação. Não faça isso com o Brasil. O senhor está na presidência do Senado Federal. O senhor tem que abrir um impeachment. Esse é o nosso trabalho. Essa casa tem 200 anos. É só a gente que pode fazer isso. Robustez de material, você tem 129 milhões de razões para abrir o impeachment do Alexandre de Moraes e abrir o impeachment do Dias Toffoli. Isso vai abrir um precedente, e daí? Qual é o tipo de paz que o senhor quer? É a paz da indiferença? O senhor sabia que a paz da indiferença... Líder, por gentileza, temos o orador na tribuna. O senhor sabia que a paz da indiferença é exatamente o oposto da paz? É o oposto da paz, o que o senhor está fazendo com o Brasil? A paz é ação, é justiça. E o senhor está com a solução na mão, não é de hoje, mas eu acho que a gente chegou na data limite, presidente. E eu encerro dizendo o seguinte: o senador Espiridião Amin tem uma CPI da Vaza Toga. Há meses eu perdi foi a conta de quando é que ela foi dada entrada com o número de assinatura. O senhor também não abre. O senhor não tem o direito, até porque chegou no seu estado o escândalo do Banco Master, 400 milhões de reais. O senhor devia ser o primeiro a chegar e dizer: vamos atrás disso, vamos investigar isso. E eu espero que o senhor faça isso, porque o Senado não é para estar a serviço de quem quer que seja. O Senado é uma casa que tem que ser respeitada e não está. No último minuto, eu lhe agradeço a tolerância. O Senado está desmoralizado, presidente Davi Alcolumbre. Estou lhe dizendo, olhando nos seus olhos. E o senhor é um dos responsáveis, talvez o maior, porque teve o senhor primeiro, 2019, que o senhor prometeu que ia acabar com o segredismo da República, e o senhor que fez o sigilo do careca de 100 anos do INSS, que roubou os velhinhos e aposentados, foi o senhor que fez isso. O senhor tem a faca e o queijo na mão. Desde 2019, passou para o presidente Rodrigo Pacheco, voltou para o senhor. Não faça isso com o nosso Brasil. Nós estamos numa degradação moral sem precedentes e o senhor pode apenas cumprir o seu papel. Vai lá, instala a CPI, o CPMI do Banco Master e abre um processo de impeachment que o Brasil será outro para os nossos filhos, para os nossos netos. Deus abençoe o senhor. Muita paz. Vou falar um negócio para você, sabe? Agora falando sério. Classe média, os caras falam mal da classe média. Sim. Por que a classe média vai acabar? Se você pensar bem, você que trabalha, pega o seu salário, a gente sente isso. Suado. Você vai acabar pelo seguinte: a inflação vai comer o seu dinheiro, metade do seu dinheiro, a inflação, e outra metade do seu dinheiro vai para imposto. E aí? Então, essa turma que a gente está acostumado a ver, que compra prestação e tal, vai acabando, cada vez vai acabando mais, aí vai virar um paizão pobre. Já é um país que tem a metade recebendo lá Bolsa Família, as bolsas. Vai ser... E você que tem o seu salarinho, pode prestar atenção, metade vai para inflação e metade vai para imposto. E aí você veio mais um agora, 1000 produtos. E classe média... Enquanto você estava dançando lá no carnaval, o cara meteu 1000 produtos. Mas aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque ninguém fala nada. Ninguém quer. Ninguém fala nada. Aí fala, não, você tá falando, você não entende. Eu não entendo, Samidana. Eu não entendo. Mas será que eu tô errado? Eu não entendo, mas não sou burro também. Eu posso não entender de economia, mas burro eu não sou. Porque eu vou e compro e tenho os boletos. Mas não sabe que tá caro. Então, aqui, bem, o que é essa história? Vamos lá, essa é uma eleição que, em si, ela indica que ela será polarizada,
E aí a questão toda é entender quem é que não gosta do Flávio, o Bolsonaro não gosta do Lula. O que essas pessoas querem? Tá? Eu fui atrás de uma pesquisa ainda inédita que a Quest fez em outubro do ano passado. E ela fez uma série de perguntas para as pessoas que estão nessa fase, as pessoas que se dizem independentes, não querem nenhum nem outro. E o que é interessante nisso? É que, bem, primeiro que elas são contraditórias, assim, ou seja, tem coisas que você fala, elas querem taxar ricos, ou seja, uma tese tipicamente da esquerda, e tipicamente o Lula vai defender, mas ao mesmo tempo elas defendem redução da maioridade penal, a tese da direita. Elas são contra cotas, mas elas são a favor elas acham que, sei lá, que são a favor do feminismo, de direitos das mulheres. Essa contradição que é tipicamente da sociedade brasileira, e especialmente típica numa situação de que nós estamos falando de um público diverso, não é um público que já tem um clube, né? Não um clube que é Fla ou Flu. É um clube que está ali no meio e fica olhando, nesse sentido eu apoio a esquerda, e nesse sentido eu apoio... O Fla ou Lu, você quer dizer Flávio ou Lu? O Fla ou Lu. Entendi. Isso é bom, hein? Isso é boa. Eu deixei registrado no ar, porque depois ele faz outros jornais, ele usa e não dá o crédito, que eu mando para ele por zap. Eu ia te mandar por zap, mas eu achei melhor deixar patentear. Achei melhor patentear. Ainda bem, pô. Mas o que eu acho que é interessante, quando eles começam a distribuir, ou seja, a distribuir essas opiniões todas, falam assim, quem é mais Lula gosta mais desse tipo de opinião, X, as 27 perguntas. Quem gosta mais de Bolsonaro gosta mais dessas opiniões, eles fizeram um espectro. E o que é interessante esse independente, ele está mais à centro-direita. E eu acho que essa é a principal solução dessa saída. Então, o que isso indica? Para o caso do Flávio Bolsonaro, ele vai ter que sair do extremismo e ter que ir um pouquinho mais ao centro, senão isso ele não tem como andar, ele não tem como vencer. E também indica que o governo Lula vai ter que andar um pouco mais para o centro, bem mais ao centro do que o Flávio, para conseguir falar com esse público independente. Muito bom. A Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB, externou hoje extrema preocupação institucional, entre aspas, com o inquérito das fake news que corre há 7 anos no STF. 7 anos sem data para acabar. O tal inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes foi instaurado em 2019 para investigar uma campanha organizada contra o Supremo. Nasceu em contexto excepcional, admite a OAB, contexto de confronto político aberto entre executivo e judiciário. Mas acabou virando instrumento de exceção. Não é essa a palavra que a OAB emprega, embora a ordem admita que, do jeito que foi tocado, o inquérito das fake news produziu desgaste progressivo da confiança social, confiança no próprio Supremo. E, portanto, segundo a OAB, seria a hora de encerrar o tal inquérito. Surgem, então, 2 perguntas. Primeira, a OAB levou 7 anos para constatar que o inquérito secreto sem data para acabar configurou em várias situações abuso de poder? Segunda pergunta, e como é que esse inquérito vai acabar, se é que vai acabar? Depois de anos endossando a maneira como Alexandre de Moraes conduziu esse instrumento excepcional, os colegas dele do STF Futebol Clube, começam a duvidar da sabedoria política, para nem falar da sabedoria jurídica dessa conduta. Principalmente agora que, na figura de Moraes, o inquérito de causa perpétua e o escândalo do Banco Master se misturaram numa só figura. E na pior crise da própria instituição, traduzida numa frase da própria OAB nesse documento entregue hoje ao Supremo. Diz a OAB: defesa da democracia é o respeito ao processo legal, respeito à ampla defesa, respeito ao contraditório, respeito à liberdade de expressão. Pelo jeito, a OAB acha que faltou tudo isso no inquérito das fake news. Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, tome imposto pra dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência aí no mundo gamer. E, ó, votei, fiz o L com gosto pra tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela 4ª vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão, então tome imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou, tá quase R$700. Ai, amigos, mas a culpa não é do PT, não. Não, a culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né, que tá fazendo a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que tá aumentando o imposto porque a arrecadação tá baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente, quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$7.625 lá na Coreia do Sul? Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí
do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que de fato as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. A real é que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais e ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a realidade. O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando tava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Eles entregam um país para você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico para o trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões para o caixa aí do Lula. São exatos 10% do que o Lula gastou só no cartão corporativo. Então o que falta nesse país não é dinheiro, o que falta é vergonha na cara, o que falta é caráter para poder realmente alocar o dinheiro das pessoas no local certo e não no bolso. Cada vez mais esse sonzinho tem destruído o nosso país. O Lula faz parte de uma organização criminosa, narcoterrorista, com envolvimento de venda de meninas e crianças. Esse relatório de análise, fui eu quem fiz isso aí mesmo, tá? Na internet, com inteligência artificial, mas para deixar bem claro para vocês, o que é o que está em jogo nesse exato momento, tá? Essa rede internacional e esse projeto de poder e por que o Brasil precisava expurgar o Bolsonaro, jogar o Bolsonaro na fogueira para poder dar estrada livre para o Lula. Você tem o braço intelectual, tá ali, ó, Noam Chomsky, você tem a Internacional Socialista, que continua até hoje, e as suas mídias, que no caso, no Brasil e nos Estados Unidos, a principal delas naquele momento era o The Intercept, para poder soltar o Lula. Pode passar, Bob, por favor. Aí você tem, qual foi a tese central deles? A campanha internacional pela soltura de Luiz Inácio Lula da Silva não foi um movimento espontâneo de direitos humanos, mas uma operação articulada para preservar o projeto de poder da esquerda na América Latina. Ou seja, para manter a força do Foro de São Paulo e fazer com que a esquerda nos Estados Unidos e em toda a América Latina, Central e Caribe, o projeto continuasse em andamento. Da mesma maneira como eu falei para vocês aqui do programa chamado Road to Socialism, que é Estrada para o Socialismo, que era o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. E aí a narrativa inicial era o quê? Foi golpe. A prisão de Lula foi reembalada internacionalmente, não como um ato de justiça, mas um golpe suave, que é o soft coup, orquestrado pelas elites e interesses dos Estados Unidos. Essa era a narrativa principal deles. Ninguém demonstra todos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de verbas públicas altamente demonstrados, provas, confissões, apreensões, volumes de dinheiro, delação, nada de 3 instâncias. A segunda instância aumentando a pena ainda assim. Ninguém, em âmbito internacional, essa não era propaganda. Era um coitado que estava sendo tirado do poder. Não, nada disso. Não, pode deixar a imagem lá, Bob, mesmo quando o pessoal fizer acréscimos aqui, o Max e o Ramage. Aí, o passo 2, depois que colocou a narrativa de que, na verdade, não era um ato de justiça, não era isso que o Ramage acabou de falar, não eram crimes comprovados que foram julgados. Então, isso aí tudo, na verdade, era a elite dos Estados Unidos que está querendo acabar com o pobrezinho do sindicalista Lula, que era pobre, perdeu o dedo, ama os pobres e foi parado no Brasil por causa do fascista Bolsonaro. Essa é a narrativa deles. Ponto 2, a legitimação intelectual. Isso aqui, a direita tem que ter uma aula disso aqui. Porque na direita, legitimação intelectual ocorre assim, mendigo do Pix. A burrice da direita às vezes me impressiona. É o mendigo do Pix, fulano dos demônios. Enquanto que a esquerda sabe como trabalhar com o jornalismo, os intelectuais, para poder criar a narrativa deles. Sendo que nós não trabalhamos com uma manipulação da narrativa dos fatos. Nós simplesmente narramos os fatos. Ponto 2, legitimação intelectual. Figuras como Noam Chomsky foram mobilizados. Para mim tá longe. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui de alguma maneira. Deixa eu acompanhar aqui. Pronto, eu vou acompanhar daqui que é melhor. Bob, pode deixar na tela aí.
Não, pode deixar assim. Figuras como Noam Chomsky foram mobilizados para dar peso acadêmico à tese do prisioneiro político, o coitadinho que sofreu. O ponto 3, o objetivo geopolítico. A liberdade de Lula era necessária para a sobrevivência do PIX. Abre aspas, fecha aspas. Gente, isso aqui está nos e-mails. A sobrevivência do PIX está nos e-mails do Epstein com Noam Chomsky. E o desafio à hegemonia norte-americana. Ponto 4, a ferramenta lawfare. A deslegitimação das instituições judiciárias brasileiras foi uma arma central da retórica. Aí agora, vamos ao validador intelectual Noam Chomsky. Quem é esse cara? Que visitou o Lula na prisão, né? Foi lá visitar o Lula na prisão e foi levar que o Lula estava sendo colocado na prisão injustamente, como a gente colocou aqui, com diversas provas de todas as instâncias, desvio, roubo. Não é questão política, não é crime político ou querer fazer um golpe que nunca existiu, não. É roubalheira, desvio de verbas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tudo comprovado por vários atos, várias delações, várias confissões, várias apreensões de milhões de dólares no Brasil e no exterior. Essa pessoa, tida como um intelectual de esquerda, veio visitar o Lula na prisão para fazer exatamente esse tipo de discurso. Não, só para a pessoa ter ideia da coisa, tá? Ele não estava enganado nessa história, não. Tem um e-mail, eu vi esse e-mail, nesses novos arquivos, que o Noam Chomsky dá conselhos para o Epstein de como lidar com as acusações de tráfico sexual que ele está sofrendo. Pois é, e aí toda a movimentação internacional que o Eduardo Bolsonaro faz não tem eco e nem fortalecimento, às vezes, internamente no Brasil. A esquerda não age dessa maneira, ela sabe muito bem agir de modo unificado. E aí começa o contexto. Ele é um linguista e ativista de esquerda, atuou com a principal voz para internacionalizar essa narrativa do PT, que era qual? A narrativa do Lula, coitadinho, que está sendo preso por lawfare, que é exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro, mas não aconteceu com o Lula. Lula é a figura mais significativa do século XXI. Por direito, deveria ser o presidente do Brasil. Tá? Engraçado, né? Não por voto, né? Não por voto, por direito. Tá? Isso aí então, se ele tem direito a ser presidente, quer dizer que os brasileiros têm dever de aceitá-lo como presidente. Exato. Dever moral. É isso que ele está dizendo. E aí, fonte, tá aí, ó. CUT. Tá? A CUT noticiou isso quando o Noam Chomsky foi visitar o Lula na cadeia. Qual é a estratégia? Ele visita o Lula na prisão em setembro de 2018, acompanhado de Aloysio Mercadante. Qual é o reenquadramento, que é a técnica do framing, né? Essa é a técnica de enquadramento. Qual foi o reenquadramento aqui? A visita serve, então, para classificar Lula como o prisioneiro, abre aspas, o prisioneiro político mais importante do mundo. Brasil 247. Ou seja, que se você tem um intelectual internacionalmente conhecido visitando o Lula, significa que o Lula é o prisioneiro político mais importante do mundo. Esse foi o enquadramento que eles fizeram. Por quê? A arma retórica deles, né, que de fato aconteceu com o Bolsonaro, mas não aconteceu com o Lula, eles colocaram como o conceito de lawfare. Bob? And Bob? Opa, obrigado. O que vem a ser então o conceito de lawfare? O uso da lei como arma de guerra para perseguir oponentes políticos operando de cima para baixo, para despolitizar a sociedade. Que é exatamente como fizeram com o Bolsonaro, como fazem até agora com o Bolsonaro. E aí como é que fica o enquadramento narrativo? A Lava Jato é a mesma coisa do que uma colaboração ilegal entre promotores brasileiros e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Essa é a narrativa que eles venderam. E a tática era comprovar provas materiais, no caso do Departamento de Guarujá, a casos frágeis internacionais como o caderno da Hello Kitty no Equador, para ridicularizar o judiciário. Gente, é impressionante como essa gente é conectada, infelizmente bem formada, e sabe o que está fazendo. Uma direita que queira lutar contra isso aqui, sem estudo, sem informação, é impossível. Por isso que não dá para ouvir aquele argumento. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Dá sim. Para, senta e estuda, pelo amor de Deus. Não digo para você em casa que está nos assistindo, mas os deputados, senadores, eles têm a obrigação de sentar e começar a estudar. Obrigação. É uma obrigação. Do contrário, eles não poderão oferecer nada para a população contra essa esquerda maldita. E o argumento central está aí. O lawfare busca submeter questões políticas a questões tecnocráticas decididas por burocratas e juízes. É isso que eles venderam para todo mundo. Pode mudar, Bob. A narrativa do golpe suave era o seguinte: a elite brasileira, aliança neoliberal, esse termo aliança neoliberal, ele já aparece nesse texto de 2015, que eu mencionei aqui, que era o texto
2015, acho que 2010, não lembro agora. Eles tinham uma data mais antiga, depois eu vou procurar lá no Internet Archive de qual é o ano do texto Road to Socialism, que é do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, que escreveu esse texto, Estrada para o Socialismo. Mas lá eles já fazem esse enquadramento aqui, a tal da aliança neoliberal, que é o que eles chamam de o oposto do que os comunistas estão fazendo no Brasil. Que aí teria uma aliança neoliberal, é como se o Bolsonaro estivesse em aliança com o Banco Itaú, com o Globo, né, Rede Globo, Banco Itaú, Lehman, para poder destruir a mata no Brasil, entregar o dinheiro todo pro agropecuário e deixar o povo mais pobre. Meu Deus, quem fez tudo isso? Acuse-os do que você é, do que você faz. Isso é a tática esquerdista assim, mais antiga. Tudo que eles xingam os outros, na verdade, é o que eles fazem. E aí começa a elite brasileira, que eles chamam de aliança neoliberal, esses que estão nos e-mails que o Max acabou de mencionar. Então, tem mais e-mail para mostrar ainda. Então, essa elite usou o judiciário para destruir o PT na falta de líderes fortes. Olha isso. Ou seja, em 2016, o impeachment da Dilma foi essa aliança neoliberal dos bilionários, dos ricos, contra os pobres, o pessoal do Banco Itaú, o pessoal da Faria Lima, o pessoal que é rico no Brasil. Eles é que fizeram o impeachment da Dilma e eles é que levaram o Lula para a prisão em 2018, porque é golpe parlamentar judicial, porque isso aí tudo é uma aliança de privilégios, porque eles, na verdade, querem oferecer privilégios a essa elite. Algo que os e-mails que o Max vai trazer aqui para vocês daqui a pouquinho mostram o completo contrário de tudo que eles prepararam durante mais de uma década. Abre aspas, Noam Chomsky para o Intercept. Abre aspas. Aos olhos da estrutura de poder do Brasil, prender Lula não é o suficiente. Eles querem garantir que a população não possa ouvi-lo. Fecha aspas. Meu Deus do céu, é exatamente o contrário. Vai pro próximo, Bob, que tá acabando aqui. Na verdade, isso daí poderia ser dito para o Bolsonaro. Exato. O Bolsonaro não recebe visita, o Bolsonaro não pode dar entrevista, né? Ninguém pode depois chegar e colocar na mídia uma entrevista do Bolsonaro. O Bolsonaro está completamente isolado. Então, não querem que o povo escute o Bolsonaro. Aí é verdade. E tudo que eles narram com relação ao Lula aqui, você vai ver como que de fato ocorreu com o Bolsonaro e não aconteceu com o Lula. Exato. Por exemplo, o Lula teve julgamento em foro próprio? Teve. Não foi no TRF4, se eu não me engano? Ô, Ramais, o Lula foi julgado. TRF4, não foi? Rio Grande do Sul. Então, o Lula foi... instância no Paraná, o TRF4 lá do Rio Grande do Sul. Então, ele não foi enviado diretamente para o STF? Não. Então, com o Lula, teve julgamento em foro próprio. Ele não era presidente, ele não era ministro, ele não estava em lugar nenhum do governo. Então ele não deveria ir para o STF. O Bolsonaro vai direto para o STF. O Lula teve direito à legítima defesa? Teve. Bolsonaro não. Bolsonaro não tem nem a quem recorrer. Bolsonaro não tem outra instância. Vejam que tudo que eu vou narrar aqui agora como a estratégia da esquerda internacional para soltar o Lula foi, na verdade, exatamente o que o Bolsonaro está sofrendo. A narrativa deles é impressionante. Então tá aí. A internacional esquerdista, né, socialista, utiliza-se de líderes globais, sindicatos no Brasil, trade unions, que são os sindicatos nos Estados Unidos. Isso tudo foi denunciado pelo nosso amigo lá, de Miami. Quando a gente conversou com ele levou um susto, lembra? Quando a gente estava comendo churrasco lá em Washington. Nosso amigo que está trabalhando agora na administração Trump. Não lembra? Quando a gente falou para ele, ele falou assim, e tem os sindicatos apoiando os trade unions aqui dos Estados Unidos apoiando o Lula, a gente falou assim, tem sim, tá aqui. Foi, verdade. Lembrou? Lembrei. Então, beleza. Não fala o nome não, deixa quieto. Ele hoje está trabalhando na administração do Trump, né? Trabalhou na CIA, né? Não, na CIA não, foi na CIA, né? Ele estava onde, gente? Não era FBI ou CIA? Agora não lembro. Mas a gente comentou com ele, você lembra? Lembro. Muito bem. Mas com M o nome dele, se você não tá lembrando o nome. Lembrou agora? Beleza. Então, vigília Lula livre, né? Mobilização diária, coisa que a direita não está fazendo, os deputados nem sequer incentivam. E aí nos líderes globais você tem, além do Pepe Mujica, você tinha o Evo Morales, até o Maduro. E o Maduro não pisava aqui porque ele tinha medo, não pisava no Brasil porque tinha medo do Bolsonaro. Mas aí o Pepe Mujica, Evo Morales, e aí o conceito era a solidariedade internacional como tática política, algo que não acontece no Brasil. Com o Bolsonaro, que de fato precisa de solidariedade internacional e mobilização.
Por isso que eu fico impressionado quando alguém não divulga a viagem do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, tanto a Israel quanto a viagem dele aos países árabes. A direita está como no Brasil? Quietinha. A esquerda ficou quietinha? Diz para mim. Quando o Boulos ia pedir ajuda internacional, a esquerda, os deputados de esquerda ficavam quietos ou divulgavam? Não. Então fica aí o Alan chato, né? O Alan chato, né? Comprova o Alan chato com a realidade se eu sou chato mesmo, tá? Então vamos lá. A ação, manutenção do capital político através da vigília. Bom dia, presidente Lula! Todo dia tinha essa porcaria. Todo santo dia. E os caras fizeram o dever de casa direitinho. Um tapa na cara dos congressistas do Brasil. Resultado, a campanha derrotou o objetivo insidioso do lawfare e impedir esse retorno ao poder. Pode ir pro próximo, Bob, por favor. A motivação geopolítica, fase 1. O desafio à hegemonia dos Estados Unidos. Era isso que eles estavam falando. Então, o apoio a Lula visava restaurar um polo de poder anti-americano. A evidência, vitória de Lula vista como essencial para revigorar o BRICS e exportar a fragilidade do poder dos Estados Unidos da América. Soltar Lula mostrava a fragilidade do poder dos Estados Unidos. Ou seja, vocês não têm poder de influência nenhum no Brasil. Nós fizemos um barulhinho lá e já conseguimos soltar o Lula. Você enfraquece o poder dos Estados Unidos. A rejeição aos Estados Unidos como o padrinho da América Latina. Para poder atrair quem? A China. O Brasil tornou-se, talvez, frase do Noam Chomsky, esse esquerdista que andava com esse, né, pedra. Eu vou falar só uma vez, só do Epstein. O Brasil tornou-se, talvez, o país mais respeitado internacionalmente sob Lula. Isso poderia dar um impulso ao desenvolvimento do BRICS. Fecha aspas, Noam Chomsky. Próximo, Bob. A motivação geopolítica, parte 2. A Amazônia como pretexto. A ameaça. O Bolsonaro, o fascistão, né, o taxista, fascista, blá, 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 era retratado como o acelerador do ponto de não retorno e destruição da floresta amazônica. Meu Deus, não pode. Pelo amor de Deus, gente! Meu Deus do céu, o Bolsonaro tem que sair. Vídeo. Vocês lembram do vídeo dos caras do Avengers? O Hulk, a galera toda. Sim. Bolsonaro, que horror! Gente, teve até girafa da Amazônia. Girafa da Amazônia. Essa foi a narrativa. A estratégia era qual? Vincular a liberdade de um pseudo preso político, no caso o Lula, à sobrevivência planetária. O mundo não vai sobreviver se o Lula ficar na cadeia. Para angariar apoio ocidental. Qual era a salvação? Lula apresentado como a única esperança para salvar o planeta e proteger reservas indígenas. Frase do Noam Chomsky, tá? Uma vitória de Lula no Brasil poderia ajudar a salvar o planeta. Gente, isso aqui não é piada, não. Isso é sério. Eles venderam essa narrativa com apoio de dinheiro bilionário de um pedófilo! E por isso que eles quiseram prender o Bolsonaro. Próximo. O aparelho midiático, a amplificação. Né? A importância de você assinar a timeline para ter amplificação midiática. Isso aqui tinha que estar sendo falado para 200 mil pessoas ao vivo, simultaneamente, só no YouTube. Para parar de ser enganado. Intelectuais, Noam Chomsky e o Prashad. The Intercept usa os artigos do Chomsky definindo Lula como prisioneiro político, coisa que ele nunca foi. A mídia aliada vai lá, divulga. O Democracy Now!, uma plataforma para discussão da fragilidade dos Estados Unidos, e o Brasil 247 acaba repercutindo isso internamente do Brasil. E aí você tem o giro ali, pode passar para o próximo, Bob. Os mecanismos de opinião que eles criaram acabam mudando e falam assim, isso aqui é fato. E aí, isso aqui é só um dos e-mails. Na verdade, 2. Só 2 dos e-mails que foram liberados, que a gente está trazendo aqui para vocês. Num deles, setembro de 2018, o Noam Chomsky enviou para o Jeffrey Epstein. No Brasil, estou muito envolvido em atividade do Lula Livre. Né? Valéria e eu visitamos na prisão ontem. Ele falou isso. Valéria é esposa do Noam Chomsky. Isso. E-mail, segundo e-mail, dezembro de 2018. Conseguimos visitar o Lula, o prisioneiro político mais importante do mundo. Ou seja, o lobby por Lula circulava em redes da elite financeira global, Jeffrey Epstein, transcendendo o mero ativismo político. Chegou um dos maiores bilionários do mundo. O cara que estava funcionando ali, operando, por meio da CIA, por meio do Mossad, para destruir a direita nos Estados Unidos e no Brasil.
Pra depois eu ter que ouvir de gente falar assim, não, quer saber dos Estados Unidos? Não. Quer saber dos Estados Unidos? Não, quero saber do Brasil. Pois é, você não quer saber dos Estados Unidos. Você não quer saber de parceria com os Estados Unidos. Parabéns pra você. O Noam Chomsky pensa diferente, o Lula pensa diferente, a esquerda americana pensa diferente. Eles fazem todo tipo de aliança que vocês possam imaginar. E nós vamos fazer o quê? E aí, o tal do inimigo ideológico, Bob, próximo. O neoliberalismo autoritário, que nem existe, tá? O que eles chamam de neoliberalismo está no espelho. Eles é que fazem isso. Estado e mercado. Qual é o conceito? Para a rede de apoio, a prisão de Lula era uma ferramenta de guerra de classes para impor reformas impopulares. Ou seja, o Lula, cara, foi preso para privatizar. O Lula foi preso para eles poderem vender a Petrobras. Para eles poderem vender os Correios. Que absurdo. Eles querem queimar a Amazônia. Esse Bolsonaro é o Satanás. É o Bolsonaro dos demônios. Entendeu? Porque ele é o malvadão. Ele é o perigoso da história. Então começa. Teto de gastos, privatizações, desmonte do Estado. Qual era a narrativa? O golpe contra Dilma serviu para aprovar o que as urnas rejeitariam. Ou seja, o povão não queria. O povão não queria privatizar nada. O povo queria tudo estatizado. O povão só queria socialismo. E eles fizeram impeachment para arrancar a Dilma. E depois, 2 anos depois, prenderam o Lula para poder sepultar o poder do povo. Decisão de voto. A democracia morreu no Brasil. O objetivo da soltura: interromper a destruição do Estado e retomar controle sobre o BNDES e Petrobras. Ou seja, eles estão destruindo o Estado brasileiro. Meu Deus, que horror! O impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro. Né? A Amazônia vai queimar, vai pegar fogo, vamos mobilizar todo mundo. Mobilizaram, fizeram de tudo. Agora veja a execução como é feita. Da prisão à ressurreição política. Estágio 1, manutenção midiática. Visitas internacionais frequentes a Curitiba. Fase 2, retórica unificada, insistência no termo Lula livre, até a anulação das condenações. E a fase 3, o capital político intacto. Lula solto, com estatura de estadista global. Noam Chomsky, abre aspas, você é uma das figuras mais influentes da minha vida. Falou isso na visita hospitalar de 2024. Como é que consolidou isso, gente? A unidade das forças de esquerda, coisa que a direita tem que aprender para ontem, né? E não ficar menosprezando trabalho de jornalismo e trabalho intelectual. Políticos, acordem. A libertação de Lula permitiu a reativação da articulação internacional esquerdista. A convocação. Lula chama a unidade das forças democráticas e progressistas ao redor do mundo, fecha aspas. Isso aí era o papel do Foro de São Paulo. E o desenvolvimento disso foi o movimento Lula Livre transformou-se em uma plataforma de governança global. A moeda era a América Latina e o BRICS. A solidariedade internacional foi um investimento político com retorno garantido. Vamos ver que tipo de retorno? Um projeto de poder bem preservado. Bob? O ativismo internacional não foi movido meramente por preocupação humanitária. Foi uma operação estratégica de guerra de quinta geração para reverter o que eles chamariam de revés político, mas na verdade foi crimes cometidos por Lula. Lula serviu como ponto de convergência para reorganizar a esquerda internacional contra os Estados Unidos, dentro e fora dos Estados Unidos. Gente, diante de tudo isso aqui que vocês estão vendo, pode terminar aí, Bob, obrigado. Diante de tudo isso que vocês estão vendo, eu nem toquei ainda na parte das escravas sexuais, pedofilia, etc. Eu só estou mostrando como que os esquerdistas, os bilionários, os interesses com as fazendas e florestas na Amazônia. Cara, se eu sou dono de fazenda lá nessa região norte do país, e eu sei de tudo isso aqui, eu imediatamente financiaria a Timeline. Eu tô falando sério, isso aqui não é merchan, isso aqui não é marketing, isso aqui não é publicidade, não. É só para dizer, eu não sou burro, eu vou financiar isso aqui. Porque é o único jornal que está denunciando isso. Cadê a Band? Cadê o SPT News? A Globo? A Folha de São Paulo? O Estadão? Só a direita está mostrando claramente. O Lula
faz parte de uma organização criminosa, narcoterrorista, com envolvimento de venda de meninas e crianças. Ao vivaço, na minha gravação, né? Ao vivo pra vocês. Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 46% em intenções de votos no segundo turno. Fala dele, amigo. Fala dele. Já está empatado. Será que tem um... Será? O Flávio não sabe o que é teto e ele não para de crescer. Que alegria, viu? Eita, poxa. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta? Hoje é quarta? Hoje é o dia de visitas de Jair Messias Bolsonaro. Ô, Jair, tu merece, Jair. Essa aqui tem que ser pra tu, Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Teu esforço não vai ser em vão, não, Jair. Teu sacrifício não vai ser em vão, não, Jair. A gente vai estar junto, capitão, tá? Todo o sofrimento do senhor, o sangue que o senhor derramou. Tá louco, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá louco, velho. Não vai. Tu merece, Bolsonaro. Tu merece. Em fé, em breve a gente vai ver Flávio liderando. Liderando. Jair. Faz pro Jair. Fala, Jair. Aguarda. Aguarda que tá chegando a hora. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. A vida do senhor não foi à toa, velho. Não foi à toa. Ah, que alegria, meu velho. Que alegria. E isso porque o povo ainda não tá ajudando. Meu Deus do céu, véio. O que custa? Custa dar uma mãozinha. Custa dar uma mãozinha pro Flávio. Tá liderando. Sem a ajuda de vocês. Vocês aí que estão querendo fazer um tipo de barganha pra cima do Flávio. Vocês vão se arrepender disso. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Essa revista vai ficar aqui até o fim da eleição. Ó. Em nome do pai. Obrigado, minha tia Helena, que mandou esse exemplar pra mim, ó. Vou ficar com ela aqui, ó. Eu e ele. Meu candidato. Meu presidente. Aí, meu presidente. Hoje vai ter uma reunião com os espangaré do PL. Falou a roupa suja. Flávio Nantes Bolsonaro, futuro presidente do Brasil, terá uma reunião para parar arestas e pacificar a legenda. É de acertar os ponteiros para evitar que divergências respinguem em sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Faz muito bem. A Globo também noticiou isso. Soltou duas notas. Uma foi essa daqui, né? PL reúne bancada para alinhar a estratégia para 26 e frentes de embate com o governo. Aí tá ali. Nos bastidores, tá da legenda, reconhecem que a reunião também deve ser com freio de arrumação após episódios recentes de divergências públicas entre parlamentares do campo conservador. E a outra é essa aqui, ó. Flávio reforça a palavra de Bolsonaro para palanques, defende papel de Eduardo em São Paulo. E maior aproximação com o Congresso. Eu acho que Eduardo tem sim um papel importante. Temos que respeitar o Dudu. E o Flávio é candidato. Obrigado, Eduardo. Que tu comprou uma briga que tu nem sabia o que tu tava fazendo, né? Tu só foi lá e fez. Só foi lá e fez. Essa matéria tem uma coisa interessante, que ela reforça um ponto que eu vi algo similar da boca do Flávio. Perguntei também lá na entrevista que a gente fez no quinto. É o seguinte, já falando sobre governo, articulação política comunais, isso aqui vai ser aplicado para ministros, que é o seguinte, o Flávio falou, eu acho que um critério que eu vou adotar também é alguém que tenha esse conhecimento de política, que saiba como tratar os parlamentares, porque ninguém faz nada sozinho. Não ser pessoas técnicas de preferência, mas que tenham alguma experiência na parte política. Eu até prefiro que o Flávio coloque pessoas que são 100% políticas, que tenham alguma experiência técnica, algum conhecimento técnico, mas majoritariamente políticos. E no final do dia é botar pra coisa andar. Enche de secretário técnico aí. Bota aí, enche de secretário. Mas um ministro mesmo, cabeça, pra meter um político aí que a gente segura aí, Flávio. Vamos nessa. E vamos nessa. Falando do Eduardo, de novo, a gente fala da treta do Malafaia. A Liz fez essa postagem, eu vi, né? Eu observo as confusões. Ela fez essa postagem, né? Vocês de Minas vão tolerar até quando os moleques do Nicolas bagunçar a candidatura de vocês?
Por isso que o Nicolas só quer em Minas quem for fiel a ele. Bata de frente. Ela tá reclamando com o Caporeso, né? Caporeso, vá pra cima deles. Caporeso é o nosso candidato ao Senado. Caporeso é 100% alinhado. Ela tá cobrando o Caporeso mais empenho. Dá nome aos bois. E aí o Eduardo curtiu, né? Essa postagem dela. Esse é o tipo de postagem que o Eduardo curte. Eu só trouxe essa postagem que o Eduardo curtiu, por quê? Pra gente poder fazer comparações. Postagens que o Eduardo curte e postagens que o Nicolas curte, né? Um cara ligado ao MBL, né? Talvez ele curtiu sem querer, né? Da mesma forma que o Weintraub também curtiu sem querer a postagem de Nando Moura. Mas tá aqui o Henrique Aparício, né? Nicolas curtiu meu post falando mal dos bolsonaristas, dizendo que eles defendem o Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. Se lembram? Tirem suas próprias conclusões. Aí você vê, né? Coisas que Nicolas faz e que a direita esconde, varre para debaixo do tapete. Aí veio o Malafaia. Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro ajudará Flávio se ficar calado. Ué? É mesmo, é? Flávio só é candidato porque o Eduardo falou e falou muito. O pastor tá sugerindo que Eduardo tenha que se calar? Até poucos meses atrás, o pastor não queria Flávio e insistiu até o último instante pela candidatura de Tarcísio. Ah, se não fosse pelo falar de Eduardo, né? Vocês todos teriam tomado conta do terreno. O Diego fala, rapaz, honestamente, é bom que exista alguém como Eduardo, disposto a confrontar certos comportamentos de forma direta, herdando o estilo do pai Jair Bolsonaro. Há um grupo que só recorre ao sobrenome Bolsonaro quando convém, né, seja para capitalizar votos ou inflar engajamento. E o Petrópolis fala o seguinte, né? Primeiro que o perfil ligado ao Nicolas, né? O Space Intergaláctico, que vive para atacar os Bolsonaro, compartilha, né? Urgente, tudo é urgente. Tudo é urgente. Aí o Petrópolis fala, só existe divisão da direita quando é para defender Bolsonaro e seus filhos? Porque, curiosamente, quando os ataques dissimulados ou explícitos são direcionados aos Bolsonaros, os limpinhos, a direita perfumada, sofisticada, certos influenciadores e parte das grandes mídias que se dizem de direita escolhem o silêncio conveniente. Ninguém vai pedir para o Malafaia parar e não dividir a direita. Ninguém vai acusar o Malafaia de dividir a direita, né? O Space Liberdade não vai, os perfis ligados ao Nicolas não vão. Mas basta um dos Bolsonaros responder e expor os fatos que começam os espetáculos, gritos, vitimização, distorções e até o uso das mesmas táticas que dizem combater, inclusive as mais abjetas, rotulando como gabinete do ódio. E tudo isso, ironicamente, em nome da tal união da direita. Mentiras e narrativas contra Bolsonaro e seus filhos parecem autorizadas, embaladas pela espiral do silêncio. Já quando alguém se levanta para defendê-los, o barulho surge acompanhado da velha ordem. Fique calado, você divide na direita. Se essa é a régua dessa direita, eu faço questão de não fazer parte dela. Prefiro permanecer ao lado de Bolsonaro, quem me despertou politicamente e quem, na minha visão, já demonstrou estar ao lado do Brasil e do povo brasileiro. Aí só para mostrar um negócio aqui do Malafaia. Peraí que eu preciso das duas mãos. Acabei de lembrar agora. Era pra ter lembrado antes. Mas eu sei onde é que tá isso aqui. É rápido. Já abri aqui já. Ó, já tá aberto, ó. Impresso. Dezembro, lançamento da cantora do Flávio. É o choro dos aliados. Aí, ó. O choro dos aliados. O miserável do Malafaia, que tá querendo dar lição de moral, tá aqui, ó. A quem interessar, o amadorismo da direita faz a esquerda das gargalhadas. Seu pilantra, seu patife. Flávio já está empatado. Empatado. Você perdeu, Malafaia. Seu projetinho de poder foi pro saco. Malafaia diz que Flávio arrancou a candidatura do pai fragilizado na prisão. Como é que tu ousou falar isso? Isso aqui é desumano. Esse é o Malafaia que quer dar aula de política para Eduardo. Vê se teve mais algum aqui que eu parei. Olha lá, o Partido Novo atacando. Ah, tem um ataque do Partido Novo hoje ao Flávio. Sugerindo que Flávio é o Mussolini. Isso é postura de Partido Novo? Texto do Luiz Felipe Dávila hoje do Estadão. Vê se tem mais algum aqui do Malafaia. Assessor de Michele faz crítica. Isso tudo rolou na época, né? Intervenções. Mas vamos lá. Tá ali. Esse é o Malafaia. Aí, veja como é que as coisas se dão, né? Depois do Malafaia aprontar essa, Paulo Figueiredo foi lá e disse: há uns dias atrás não queria
o Malafaia não queria o Flávio como candidato de jeito nenhum e dizia que não tinha chances. Agora já está querendo dar pitaco sobre como o Flávio deve ser apoiado. Não deixa de ser um avanço, não é? Vou deixar o pastor amadurecer um pouco as ideias. Acabaremos alinhados. Aí o Malafaia responde o Figueiredo falando o seguinte: o filhote da ditadura Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. É um vagabundo. É um vagabundo, Malafaia. Eu tenho muitas críticas ao Paulo Figueiredo em inúmeros pontos. Ave Maria, o pensamento econômico dele, a postura covarde dele em relação ao Constantino, porque é sócio dele, né? Por exemplo, mesmo desgostando do Paulo Figueiredo, quando eu vejo o Chiquini tentando incriminá-lo, eu defendo, porque é o certo a ser feito. Paulo Figueiredo não consegue fazer o certo. Sempre fala comigo sobre mim com desdém. Agora, na hora do sócio dele me procurar para me oferecer, né, pra gente boletar junto, aí ele tinha tempo a perder comigo. Mas eu acho um absurdo, cara, porque eu reconheço o que o Paulo Figueiredo fez. Eu sei muito dos bastidores que rolaram. Sei como ele teve um papel de verdade importante. O Eduardo conhecia muita gente, mas o Paulo Figueiredo também conhecia muita gente. Eu não vou deixar que minha birra me segue pra quem fez alguma coisa pra ajudar. Agora o Malafaia não consegue. Ainda acusa o cara de ser o camisa 9 do Lula. E o camisa 10 é o Eduardo, né? Por isso que usou a camisa 9, né, Malafaia? E aí, pior, o Malafaia fez a mesma coisa que o Pablo, né, um dos assessores, um dos vereadores do Nicolas fez, que a gente comentou essa semana, que é pegar um vídeo fora de contexto para atacar o Paulo Figueiredo. Será que isso aqui condiz com o Paulo Figueiredo? Olha isso aqui, olha que absurdo. Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é... Já deu pra perceber pelo áudio que o vídeo tá com cortes, né? Quando o Paulo Figueiredo fala até de Lula livre, se eu não me engano, ele falava o seguinte, cara, que ele sempre foi um defensor devido ao processo legal. E uma crítica, inclusive, para falar que Bolsonaro tava tendo, né, o seu processo legal todo atropelado. Os americanos fizeram diversas respostas duríssimas. Mas por conta de pessoas como Malafaia, cara, a gente vai continuar insistindo pelo quê? A gente não tem nenhum apoio no Brasil. A direita no Brasil tá contra a gente. Só tem o Eduardo. E uns gatos pingados, o Medeiros, o Mário Frias, o Polon, uns gatos pingados por aí. Mas que adianta? Cara, pegar um vídeo cheio de corte, fora de contexto, pra sugerir que Paulo Figueiredo, filhote da ditadura, ele escolheu de quem ele nasceu? É isso que tua religião te ensina, Malafaia? É isso que tu ensina na tua igreja? A pessoa escolhe onde ela vai nascer? Eu não deixo, sabe? Assim, pra mim a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Eu acho um absurdo que tá isso daí, sabe? Os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der ao seu cidadão. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre da direita. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Sabe assim, eu sou do Lula livre, o que o Malafaia tá fazendo, sabe? É jogar baixo, pô. Igual a turma do Nicolas joga. Fizeram com o Eduardo. Aí falam também da turma do Nicolas. Depois de semana passada, não vou mais esconder nada que o Nicolas fica aprontando, não. Olha lá, ó. Cauã Miranda, ex-assessor do André Fernandes, opinando que Flávio não ganha eleição após participar da caminhada do Nicolas. Mas o grupão não existe não, viu? É só teoria da conspiração. Olha aqui, ó. Junto com o Pedro Pôncio. Eu devo falar do Pedro Pôncio nos próximos dias. Fazer um dossiezinho, quem sabe. E lembrar tudo que esse cara, né, já fez. Eu não consigo compreender como é que esse cara existe politicamente por toda a arruaça que esse incendiário causou em 2022. Ainda fugiu para a Europa, né? Porque ficou pedindo pix nos acampamentos, radicalizando pessoas.
Era a turma do Oswaldo Eustáquio. A gente vai falar sobre isso, Pedro Pôncio. Não acha que eu esqueci de você, não. Tá ali a minha opinião de marqueteiro. Flávio Bolsonaro não ganha eleição na base de cobrança, exposição e ameaça. Flávio tá ameaçando alguém? Precisa para ontem de estratégia de comunicação, construir imagem, conquistar público, ser direito ou não. Flávio tem que virar um produto que todo mundo quer usar. A turma do Nicolas. Também falando da turma do Nicolas. O perfil é ligado à turma do Nicolas, ó. Quem eu ataquei? Vamos lá. Nicolas, Zambelli. Mas eu ataquei. Desde maio. Assim, quando a gente realmente deixou claro que eu e Zambelli, a gente caminhava de lados totalmente opostos. Acho que maio de 2023 estava claro. Ela fez algumas postagens mentindo a meu respeito. Ali, falei, eu falei, ó, Zambelli, que tá distante de você. Não suporta Zambelli. Tarcísio também não quer nenhuma proximidade com o amiguinho do André Esteves, o homem aí que fez a privatização da Sabesp e da EMAI, envolvendo aí o Tanuri, caso Master. Não quero nenhuma proximidade. Dona Michele, falei, minhas críticas estão aí. Acho que ela deveria se esforçar mais na candidatura do Flávio, sem nenhuma sombra de dúvidas. Volto a reafirmar. O Moro, eu não sei como tá solto. Eu não sei como tá solto. Os Weintraub, Ave Maria. Não era pra bater de frente com os Weintraub, não, é? É mesmo? O Francisquini e o Salles. Quem eu defendi? O Mota. Eu defendi o Mota. Defendi o Alcolumbre. Eu defendi o Michel Temer e o Pacheco. Agora até o Temer faz parte do meu bloco de aliados. E quem eu nunca critiquei? O Supremo, Lula e o PT. Eu nunca critiquei o PT não, gente. As evidências falam por si. Continuem acéfalos. Falam que ele diz que teremos Lula 4. Olha a campanha de difamação que a turma do Nicolas vem fazendo nas redes sociais. Parabéns, Nicolas. Vai desautorizar a tua gentalha? Desautoriza aí, Nicolas. Mostra aí. Faz o que tava cobrando os outros. Aí depois, não pode reclamar. Valdemar disse que Michele não foi consultada sobre candidatura de Flávio e ainda está se ajustando. Valdemar afirmou que a Michele não foi consultada previamente sobre a articulação em torno de eventual candidatura presidencial do senador e que ainda está se ajustando à decisão. O que eu tinha para falar, esses dois já falaram. O Renato fala em poucas palavras. Na esquerda, todos se adaptam a decisões do Lula. No centro, todas as vontades se moldam aos desejos do cacique. Só na direita, o candidato presidencial é que precisa se adaptar às vontades e vaidades de quem é satélite. Pronto. Aí o Petrópolis reforça, né? Pois é, nessa tal união da direita, parece que inverteram até a lógica do universo. O Sol é que deve girar em torno dos planetas melhores, nunca o contrário. E se você ousa discordar ou simplesmente se recusa a ficar em silêncio, pronto. Já viu um rótulo que você está dividindo a direita? É curioso como a união só é exigida de alguns, enquanto outros têm passe livre para atacar, distorcer e ainda posar de defensores da harmonia. É uma coisa que eu acho que é relevante. Aqui não é nenhuma crítica a ninguém, não, mas uma constatação. Só porcaria, não tem problema não. Aqui é a página do Pele Mulher. Aqui é a última postagem. Deixa eu ver se tem uma outra postagem mais nova. Aqui não tem, não. Essa aqui é a última postagem mesmo. Vou abrir aqui, ó. O Twitter é a rede que a pessoa mais acompanha política e comenta, né? O Instagram, o pessoal vai vir em Nárnia. Gente, pela primeira vez na vida, eu entrei no Instagram e eu comecei a ver as pessoas cobrando mesmo pra valer, viu? O bicho tá pegando até no Instagram, viu? O bicho tá pegando até no Instagram. Você pega aqui, ó. Nota de esclarecimento. É pra falar que a Michele, né, não falou nada lá do Alcide e tudo mais. Aí tá ali, ó. Cris Rosa. Dito tudo isso, Flávio pra presidente. Salve, Cris. Até já curti aqui, ó. Flávio presidente. Flávio Bolsonaro para presidente. Tô com a Michele. Flávio 26, viu, Bolsonaro. Nenhuma publicação em apoio ao Flávio. E política é muito suja mesmo. Não dá pra acreditar em ninguém. Flávio presidente. Gente, tem um homem inocente na cadeia. Faça alguma coisa. Quero ver apoiando o Flávio. Esqueça o resto. Apoio o Flávio. Flávio presidente. Flávio 26. Não sei por que está em cima do muro. Apoio o Flávio.
Tá na hora da senhora parar de atacar suas enteadas com indiretas. Flávio Presidente, tô na espera de apoio pro Flávio, porque pro Tarcísio e pro Nicolas tem arrodo, né? Flávio Presidente. Quando é que a senhora vai apoiar o Flávio? Dito isso, Flávio Presidente. E aí, Michele, já apoiou o Flávio? Liberdade de expressão. Eu achando que vinha uma nota para esclarecer por onde andam as publicações da tua e apoio. Não, já cobrando também. Flávio Presidente. Falta lá apoiar o Flávio. Tá na hora de apoiar o Flávio. Michele perdendo minha admiração. Bolsonaro livre, Flávio Bolsonaro, presidente, Flávio, deixando de seguir pele mulher, Flávio presidente, esperando a Michele, único posto de apoio. Esta é a maior atriz desse país. Dito isto, Flávio presidente, mas é Flávio presidente, fechado com Flávio. Bolsonaro quase morreu, pô. Precisa de apoiadores fiéis para libertar, fortalecer Flávio. É o começo do fim da tirania. Vocês têm noção que é isso? Pela primeira vez na história deste país, nem os boca abertas do Instagram estão de boca aberta. Acabou. A barreira de proteção de blindagem da Santa Michele Bolsonaro e do bezerro de ouro ungido por Deus, a Beyoncé de Ouro Preto, rachou. Rachou pela primeira vez no Instagram, bicho. No terreno de vocês. É tipo você jogar com Tulá Bomboneira e você conseguir fazer um batuque mais alto que a torcida do Boca Juniors. Exemplo, futebol, todo mundo vai entender, né? Rapaz, velho. É você no Maracanã do Flamengo e você fazer mais alto que a torcida do Flamengo do Maracanã. É basicamente isso. Eu tô aqui abrindo ao vivo pra vocês verem, pô. Eu tô sem palavras. Você tem que apoiar o Flávio, pô, e não o Tarcísio. O povo tá vendo. Rapaz, velho. O povo tá com raiva, viu? Meu Deus do céu, não vou perdoar nem se o Flávio tivesse segurando a arma pra Bolsonaro. Ele acha. Dizendo, rapaz. Na Michele o povo tá vendo aí, viu, irmão? O povo tá vendo aí, viu, tia? O povo tá vendo aí. O povo tá vendo. Aí o Valdemar também falou um monte de lorota, né? Valdemar critica a Kassab, diz que não haverá espaço para a terceira via na eleição. Tá certo. O Valdemar falou essas coisas tudo lá no jantar do Esfera. Foi jantar, foi almoço lá, Farinha Laimer. Valdemar disse que Braga Neto com vice de Bolsonaro foi erro e defende mulher na chapa de Flávio. Tem que defender nada, tem que ficar quieto. E deixar que Flávio escolha o vice. Fica quieto. Quieto e calado, Valdemar já tá errado. Agora, uma coisa interessante desse evento, não foi o Valdemar falar que não tem espaço pro Kassab, mas o próprio Rueda, que tava lá com o Valdemar, descartando a terceira via, né? Dizendo, tá pra tentar Lula e o Flávio. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, tem mais coisa pra gente comentar, mas fechar aqui com chave de ouro com essa notícia. Luiz Felipe Dávila, filiado ao Partido Novo, tava lá no lançamento da arquitetura do Zema. Espera aí, ver se o Chiquinho não vai ser homem pra comentar sobre isso, porque o Chiquinho não é homem, né? Chiquinho, você não é homem, mas eu queria ver você colocar o dedo na cara do Luiz Felipe Dávila, que encerra o texto dele falando o seguinte, né? A República do Rabo Preso. A eleição de 26 é um jogo de vida ou morte para a liberdade no Brasil. Os aspirantes a Mussolini e Maduro já estão no aquecimento. Bom, Maduro é a esquerda comunista e Mussolini é o fascista. Pois é, então tá falando aqui que o Flávio e o Lula já estão prontos para entrar em campo, né? Se perdemos o jogo, seremos responsáveis pelo sepultamento da democracia no país. Vocês do Partido Novo concordam com isso? Aqui não é divisão da direita não, né? Cadê o Tadalafela da direita, né? O Superman. O Superman já fez um OnlyFans já? Fecha aí o OnlyFans, Superman. Mostra aí que tu é... tu não vai mostrar, tu também não é homem, né? Todo arrumadinho aí. Um panaca. Aí, ó, se filiou novo pra isso. Tá com rabo preso. Rabo preso quem tem são os filiados do Novo, que não tem coragem de criticar isso daqui. Quem tem rabo preso é todo filiado do Novo que não abre a boca pra rebater um texto lixo como esse aqui do Luiz Felipe Dávila. Cadê a Marina Helena, que participou da campanha ativamente do Luiz Felipe Dávila, inclusive dando entrevista pra Infomani como era? Assessora de economia? O que tem aqui fácil aqui? Deixa eu ver se tá na sabatina que eu fiz com ela essa notícia. Acho que tá. Marina Helena. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se acha aqui.
Visão ideológica. Coisa do pecado. Crédito de carbono. Acho que não vai estar aqui não. Talha-ferro. Não, acho que não vai estar aqui não. Andei Fomani, só pra ver como é que ela tá. Não vai estar aqui não. Teria que procurar. Deixa eu ver se eu acho aqui só. Odeio não poder mostrar as coisas. Infomoney, Marina, Helena, Felipe Dávila. Aqui, ó. Pronto. Já achei. Quer dizer que eu tô mentindo, ó. Marina Helena, economista de Felipe Dávila, defende teto de gastos, privatização da Petrobras. Meu Deus do céu. Aí, né? Coordenadora do programa econômico da campanha do Felipe Dávila. Aí, fala aí, pô. Fala aí que ele é um louco, querendo sugerir que Flávio é Mussolini. Não vem pagar também de louco, não. Fala, não, ele não estava falando do Flávio, não. Ele estava falando de quem, então? Quando ele se referia a Mussolini. Quem é? Quem é? Fala aí. Tomara que leve pro Jair essa notícia de hoje, viu? Que o Flávio já tá empatado. Mesmo na Atlas Intel do André Roman, esse peitista. Vou mandar o vídeo que eu dei play, que é o do Eduardo e do Malafaia, né, o editado do Paulo Figueiredo lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Com fatos e notícias que muitas vezes a esquerda odeia e que muita gente da direita quer varrer para debaixo do tapete. Se você é uma pessoa que não gosta de varrer a coisa para debaixo do tapete, o Atlas Brasileiro é para você. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!